Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Denina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem Não Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho, Vapt, Pátio Matozinhos. Produção e apresentação Laurolino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Antídio Andrade de Carvalho, reitor e pároco de São João Bosco. Criai em mim um coração que seja puro, o Salmo 50, um dos salmos penitenciais. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Caminhamos para a reta final da Quaresma, seguida da Semana Santa. E de hoje em diante, em muitos lugares, nas nossas paróquias, meditaremos as 7 dores de Nossa Senhora. Conosco, ela também passa pela dimensão do sofrimento, da angústia, da dor, do calvário, do luto de um ente querido. E Lucas nos recorda, quanto aos fatos, meditar sobre eles, trazê-los ao coração, a vocação de Nossa Senhora nessa semana de suas dores. E junto à liturgia do quinto domingo da Quaresma, Jesus aproxima-se definitivamente de sua paixão e morte, pois sabia que estava decidido pelos homens sua eliminação. O poder dos fracos está sempre ao lado da morte. O poder dos humildes é a vida, e o Senhor faz da fraqueza dos fracos a fortaleza que vence os mais fortes. Diante dessa realidade que Jesus sabia que iria passar, nos convida a estar com Ele. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou estará também o meu servo. Ele nos chama à condição de servo, como o próprio Cristo o foi, para segui-lo onde quer que vá. É junto dele que permanecemos na vida. A vida cristã autêntica é vivida na escuta do projeto do reino e no amor doação aos irmãos. Deus não se cansa de nos propor a sua aliança. Nele é possível mudar muitas de nossas concepções, mudar o coração, transformar-se no pensar, no agir e no decidir-se. Porém, quando fazemos isso de acordo com a proposta divina, então tudo se realiza. O seguimento de Jesus é radical. Temos sempre aqui e agora o que aprender com Ele. Se desejamos segui-lo, não há outro caminho senão o da radicalidade do amor, fazendo da vida um dom da entrega total a Deus e aos irmãos. Porém, isso se realiza pelo caminho da cruz, pois este foi o caminho que Jesus, ele o fez. Isso não é agradável aos olhos do mundo, tão acostumado a propalar a felicidade humana associada ao prazer. Unicamente basta um pouco de experiência na fé para que saibamos que não é por esse caminho que devemos andar. Não é incansável dizer que pelo caminho do Cristo a vida torna-se abundante, verdadeira e eterna. Olhando para Jerusalém, conforme o relato do Evangelho, é fácil perceber que o povo se achega a Jesus. Aquilo que os fariseus imaginavam torna-se realidade. Abandonam aos sábios da lei e vão atrás de Jesus. Ele é o santuário de onde emana a vida em abundância, o amor transformador, a alegria, a paz. Cristo ultrapassa o sentido do templo, pois ele é o templo que provém a vida. Assim é fácil entendermos o chamado de Cristo: se alguém me quer servir, siga-me. Pelo seguimento sincero, radical do Cristo, que nos tornamos sinais de vida no mundo. O cristão
é chamado a ser também o templo que faz jorrar a vida em abundância. Porque nossas incompreensões e até disputas de poder dentro da comunidade, não é possível ser fonte de vida se colocarmos barreiras que impedem que a vida emana para o meio de nós. São barreiras criadas por povos e raças, por religiões. O reino do Senhor não está restrito aqui ou ali, neste povo ou naquela cultura. Ele veio para a salvação de todos. Seu amor se estende a todos os povos e nações. Só é preciso amar um pouco mais o irmão, a irmã e vivenciar a interioridade do amor do Senhor em nós. Grande Retiro é a Semana Santa. Então é hora de se preparar, como estamos fazendo em nossas paróquias, pelo mutirão das confissões, acolhendo na penitência tantos cristãos que buscam caminhos de conversão. E com Nossa Senhora queremos entender o sentido da vida que todos nós poderemos passar ao longo de nossa jornada, mas com certeza, na graça, haveremos de vencer. Assim, pelo programa, irmanamos a toda a equipe da rádio, a equipe que prepara o programa, a você que reza conosco. Preparamos de fato os nossos caminhos para meditar nos mistérios da paixão, da morte e ressurreição do Senhor. E aprendamos com Nossa Senhora a estar de pé, mesmo em horas difíceis, mas fixe os olhos no coração de Deus, seu olhar de misericórdia e de compaixão. Hermanados no poder da oração, nos confiamos a todos sob a materna intercessão da Senhora em suas dores e em sua piedade, e que ela seja mesmo presença em nossos calvários no dia a dia de nossa vida. Juntos aos agradecidos pelo dom da vida, aos muitos aniversariantes desses dias da semana, lembrando a Maria Caputo lá em Ritápolis, Gabriel Seminarista, nossa diocese, hermanamos-nos a tantos outros e, com carinho, a bênção se estenda a todos que sofrem, corpo, alma e coração, passam pelo luto, pedem orações nossas. Nos confiamos todos como peregrinos rumo à casa do Pai. E por Jesus carreguemos a nossa cruz. E com a sua Mãe Santíssima, mantenhamos de pé a fé na esperança via o mandamento da caridade. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora em suas dores e na piedade, do glorioso São José, do apóstolo São Judas Tadeu, de todos os outros santos e santas de Deus, de Santa Rita de Cássia, a você, deste programa, nesse momento, desça, permaneça e te acompanhe, junto à sua casa e à sua família, no que precisa ou agradece. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Na próxima terça, recordaremos a vocação de São José. Por uma vida justa, a exemplo dele, vivamos até no silêncio as coisas da vontade de Deus em nossas vidas. Que o glorioso São José, patrono da Igreja, de nossas famílias, nos conceda, como intercessor, a graça de uma vida justa, na graça de sempre e na conversão. Grato pela oportunidade no programa, a todos um bom final de semana. Caminhemos com Maria ao encontro de Jesus. Estamos em tempos de relativização de valores básicos como o direito à vida. No último dia 8 de março, houve uma manifestação contra a vida de inocentes. Precisamos orar e pedir misericórdia por nós e por todos que ainda não conhecem e amam a Deus. Iremos rezar um texto em reparação hoje, dia 16 de março, às 16 horas, no Largo Tamandaré, no centro de São João del Rei.
Em razão do tempo quaresmal e da necessidade de entidades locais, iremos recolher leite para doação coletiva. Contamos com sua presença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bênção, que bom estarmos juntos para meditarmos a Palavra de Deus. Hoje vamos meditar João, capítulo 7, versículo de 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Irmãos, veja a divisão por causa de Jesus. A divisão de pensamento. Cada um pensa uma coisa sobre Jesus, não muito diferente do que nos dias de hoje. Nos dias de hoje há uma confusão sobre Jesus. Até os dias de hoje muitos não sabem quem é Jesus. Um fala uma coisa, outro fala outra. E para muitos é até relativo. O importante é o que ele é para você. Então, se para você ele é um profeta, se para você é isso, se para você é uma energia, se para você é aquilo outro, não tem problema. O importante é cada um se sentir bem com aquilo que acha e com aquilo que pensa. E nós devemos respeitar todos os tipos de pensamento. Ok que a gente tem que respeitar quem pensa de um jeito, quem pensa de outro, mas a verdade é a seguinte: nós temos que nos questionar, mas qual é a verdade? Qual é a verdade? Alguns diziam: "Este verdadeiramente o profeta." Então alguns acreditavam que Jesus era só um profeta. Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia?" Outros: "Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Irmãos, como é importante a gente conhecer Jesus. Esta é a realidade mais importante das nossas vidas, saber quem é Jesus. "Também vós vos deixastes enganar?" Mas na verdade,
quem estava sendo enganado era eles. Eles estavam sendo enganados. Enganados pelo seu próprio modo de pensar e interpretar. Se achavam donos da verdade, achavam que estavam interpretando a lei, as escrituras do modo correto. Na verdade, eles estavam sendo enganados. Então, ou seja, eles acreditavam que todo mundo que acreditasse em Jesus estava sendo enganado. Não, eles estavam sendo enganados. Enganados pelo seu orgulho. Enganados pela sua vaidade. E esta é a pior enganação, onde nem eles sabem que foram enganados. Estão cegos. Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi, virá de Belém, povoado de onde era Davi? Irmãos, Jesus era o cumprimento da profecia, mas eles não queriam acreditar. Jesus fazia milagres, mas eles não queriam acreditar. Portanto, nós percebemos que eles de fato não queriam acreditar. Eles percebiam que muitas coisas de Jesus se adequavam às profecias. Eles viam os milagres, mas mesmo assim eles não queriam acreditar. Então, para muitos, era uma ignorância, mas uma ignorância culpável. Culpável, pois eles conheciam as Escrituras. Irmãos e irmãs, que eu e você creem em Jesus. Não num Jesus abstrato, mas num Jesus real. Um Jesus a qual eu posso me relacionar com Ele. Que eu e você creiamos em Jesus de verdade. Jesus não é mais um que passou nessa terra. Jesus não é só um profeta. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Isso eu preciso professar, nisso eu preciso acreditar. Jesus é Deus. Você precisa fazer a experiência de Jesus todos os dias na sua vida. Todos os dias. E isto não é se deixar enganar. Enganados estão aqueles que não creem em Jesus. Enganados pelo mundo, enganados pelo diabo. Você que crê em Jesus, você não está enganado, você descobriu a verdade, você descobriu o amor, você descobriu a vida. E é tão verdade isso que a gente ainda tem que levar Jesus para outros que estão sendo verdadeiramente enganados. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos ouvintes da Rádio Emboaba, eu sou o Padre Antídio, reitor e pároco da paróquia São João Bosco. Com alegria, estamos avançando para o grande acontecimento da nossa fé cristã, que é a celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo com intensidade esse momento da reta final da nossa quaresma, quando preparamos o nosso coração para celebrar de uma forma renovada da nossa conversão o Cristo ressuscitado, nossa luz. Assim, as nossas paróquias estamos aí celebrando as guias sacras, momento de celebração da penitência, momento de preparar o nosso coração. Com muita alegria, nós estamos acompanhando aí, ao vivo, pelas mídias, na matriz da Catedral Nossa Senhora do Pilar, o nosso querido Monsenhor Geraldo, com celebrações muito ricas de devoção, de espiritualidade, que vai nos conduzindo de uma forma mística para celebrarmos mais esta Semana Santa, a nossa renovação do Cristo, nossa luz,
todo centro do nosso coração. Bem, na liturgia do quinto domingo da Quaresma, ela ecoa com insistência a preocupação de Deus em nos mostrar o caminho que conduz à vida nova. Foi para isso que Deus nos enviou o seu Filho Jesus Cristo. Cumprindo a vontade do Pai, Jesus desenhou e nos ofereceu o mapa desse caminho. Na primeira leitura do livro de Jeremias, o profeta anuncia que Deus se dispõe a fazer conosco uma nova aliança. Ele vai gravar as suas propostas dos nossos corações, não mais na pedra, como foi os 10 mandamentos, a fim de que nossos sentimentos, decisões e ações traduzam a vida e os valores de Deus. Acolhendo o dom de Deus, iremos em encontro da vida nova e plena que Ele nos quer dar. A segunda leitura da carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo apresenta-nos Jesus Cristo, o sumo sacerdote da nova aliança, que se solidariza com os homens e lhes aponta o caminho da salvação. Esse caminho é o mesmo que Jesus quer seguir. É o caminho do diálogo com Deus, da entrega confiada nas mãos de Deus, na aceitação plena do projeto do Pai, que passa pelo mistério da cruz. No Evangelho de João, nós estamos no capítulo 12, os gregos vieram a Jerusalém adorar a Deus no templo, mas quiseram ver Jesus. Este ver deve ser entendido como conhecer, encontrar-se com Jesus, tomar contato com a salvação que Ele veio oferecer a nós, aqui no versículo 21. Com isso, o autor do quarto evangelho sugere que o templo e o culto antigo já não são mais lugares onde a pessoa encontra Deus e a salvação. Agora, quem estiver interessado em encontrar a verdadeira libertação da sua salvação, deve se dirigir ao próprio Jesus. Por outro lado, a salvação e libertação que Jesus veio trazer tem um alcance universal e destina a todos os homens, mesmo aquele que vem fora das fronteiras físicas de Israel, como no caso ao grego. Jesus veio para redimir os pecadores de todas as criaturas que pertencem ao Pai. Então, dentro deste contexto, a palavra de Deus nesse quinto domingo da Quaresma nos convida-nos a olhar para Jesus, a conhecer as suas propostas, a aprender com Ele, identificarmos com Ele e segui-lo nos caminhos do amor e da entrega da nossa vida. O caminho da cruz parece, aos olhos do mundo, um caminho de fracasso e de morte, mas é desse caminho de amor e doação que brota a vida verdadeira. Assim vamos aprendendo com Jesus a colocar a nossa vida como um dom para a vida da igreja, para a comunidade, para os irmãos e irmãs, afinal todos somos filhos do mesmo Pai. Assim, queridos irmãos, vamos continuar nesse clima de conversão, de preparação para a Páscoa de Jesus. Nós tivemos aí as foranias com mutirão de confissões, um tempo muito forte em que nós estamos ajudando os cristãos, pelo sacramento da reconciliação, renovar o seu coração para acolher Jesus. Além das confissões individuais, a paróquia São João Bosco, a partir do 18 de março, nós vamos ter a celebração comunitária da penitência na comunidade Nossa Aparecida, no dia 18 de março, às 19 horas, na comunidade São Geraldo, 19 de março, às 19 horas também, na comunidade São Cristóvão, no dia 20 de março, também às 19 horas, e no Santuário Dom Bosco, a celebração comunitária vai acontecer no dia 21 de março, quinta-feira, às 19h30. Venha preparar conosco
a sua Páscoa, renovando teu coração para que ele possa libertar de tudo que ofusca, para que Cristo possa ser o centro da nossa vida, a nossa luz. Desejo para você uma boa preparação de Páscoa. Vamos entrando cada vez mais dentro desse clima de conversão. E assim, juntos haveremos de celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Amigos, se a cruz de Jesus é uma obra dos homens, a ressurreição de Jesus é uma obra de Deus. Assim, Deus nos quer renovados a partir do mistério do seu Filho, vivermos o tempo novo da nossa espiritualidade a partir de Jesus ressuscitado, nossa luz. Que possamos todos encontrarmos, celebrarmos esse quinto da Páscoa, quando Jesus nos apresenta como novo no templo, o templo da sua pessoa, na qual nos encontramos nele o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai, a nossa salvação. Vamos receber a nossa bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom tempo de Quaresma. Nessa reta final, vamos entrar no clima de conversão para celebrar a Páscoa de Jesus, também a nossa Páscoa, pessoas renovadas em Cristo. Um grande abraço, fica com Deus. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho, Ivaapte, Pátio Matozinhos. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Mary e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.